Foi nomeado como novo vigário patriarcal para a Jordânia Dom William Schomaly, até agora bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém e vigário para a Palestina. No último fim de semana, a igreja celebrou a festa de São Marom, sacerdote eremita, fundador da Igreja Maronita. Na Síria faltam até as coisas mais básicas, como água potável, comida, escola, assistência médica ou habitação. Nesses tempos difíceis, os gestos mais simples de solidariedade fazem a diferença. Concluiu-se a primeira parte do projeto internacional FAIR, realizado pelo PNUD, com o apoio da Itália, tem como objetivo apoiar as comunidades palestinas na área C e em Jerusalém Oriental. O Centro Paz para as pessoas com problemas de visão de Jerusalém oferece a jovens cegas de todas as idades uma oportunidade para estudar e trabalhar. A história e o significado do mais antigo mosteiro cristão ainda habitado no mundo. Segundo a tradição, surge aos pés do Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Dom William Schomaly, até então bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém, é o novo vigário patriarcal para a Jordânia. A nomeação foi feita pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa. Il lavoro sarà aiutare il clero a vivere serenamente il loro sacerdozio. Meu trabalho será ajudar o clero a viver serenamente seu sacerdócio para poder educar verdadeiramente na fé. Portanto, meu trabalho principal será com o clero, porque se o clero está contente e trabalha bem, a diocese está saudável. Além disso, o bispo é um mestre da fé e da moral. Vou dar atenção a esse ponto para que minhas catequeses e homilias possam sempre educar na fé. Uma fé profunda, social, sociológica, de acordo com a tradição que herdamos. Uma fé que verdadeiramente dá vida ao povo de Deus. Tradizionale, ereditata, no, ma una fede veramente che dà vita al popolo di Dio. Dom Schomaly sucede Dom Marum, cuja demissão como bispo auxiliar da diocese foi acolhida pelo Santo Padre em 4 de fevereiro. Saluto il mio confratello, vescovo Marum, que ha servito per lungo in Terra Santa. Saúdo meu irmão Bispo Marum, que serviu por tanto tempo na Terra Santa. Continuarei pedindo conselhos a ele. Desejo a ele, nessa última etapa da vida, e temos quase a mesma idade, sucesso, serenidade e bom trabalho. Vicini all'ultima tappa, chiedo successo, serenità e buon lavoro. O novo vigário patriarcal é palestino, e esta não é sua primeira experiência na Jordânia. Ho servito i 8 primi anni del mio lavoro sacerdotale. Em meus primeiros 8 anos de sacerdócio, servi na Jordânia, e agora o Senhor quer que os últimos anos do meu serviço episcopal sejam na Jordânia. Os caminhos do Senhor são infinitos. Não esperava. Pensava que fosse terminar meus dias aqui, em Jerusalém, mas o Senhor quis uma mudança. Vou com muito gosto, confiando no Senhor, que sempre me sustentou. Affidandomi sul Signore, che mi ha sempre sostenuto. Dunque vado fiducioso. Vou confiante na graça do Senhor, mas também contando com a colaboração do clero. Sei que é um clero que pode dar muito. É um clero que pode dar muito. Em meio às estreitas ruas da cidade antiga de Jerusalém, bem perto do Santo Sepulcro, está o convento maronita. Foi neste local sagrado que Dom Musa El-Haj presidiu a missa em honra a São Marom. O arcebispo celebrou ao lado de autoridades da Igreja Latina e da Igreja Ortodoxa e, na homilia, destacou o valor da unidade. Os filhos de São Marom, acrescentou, estão reunidos aqui justamente para rezar na intenção de que um dia possa, finalmente, existir paz e harmonia nessa terra. San Marone
São Maron viveu há 1.600 anos, mas sua espiritualidade é sempre nova porque está ligada de Jesus Cristo, de quem ele era profeta. Hoje, com nosso patriarca maronita e todo o povo maronita, festejamos juntos para que este santo nos dê força e coragem para continuar nossa missão no Oriente, possa interceder por nossa abertura ao Ocidente e pela convivência entre nós e todos os povos no Líbano, cristãos e muçulmanos. O arcebispo confirmou ainda a informação já anunciada há alguns dias. Na Igreja Maronita, a partir de março de 2017, terá início o ano do martírio e dos mártires maronitas e cristãos no Oriente. A Igreja Maronita é oriental e tem suas origens no final do século IV, início do século V. É plenamente ligada ao Vaticano, mas conserva algumas características particulares. Um dos principais elementos que distingue a Igreja Maronita consiste nela ser uma igreja ascética, uma igreja de vida consagrada, isto é, uma igreja construída sobre a vida de São Maron e seus discípulos. Claramente, um outro aspecto específico é que conservamos a consagração na liturgia divina em língua siríaca. A Igreja Maronita na Terra Santa conta com cerca de 11 mil fiéis que vivem em várias cidades, sobretudo na região da Galileia. A maioria dos maronitas na Terra Santa vive na Galileia, em várias cidades: Haifa, Dish, Nazaré, Acre, Alfié e outras. Cada comunidade tem a sua festa particular. Primeiramente, com a Santa Missa, e após essa celebração espiritual, fazemos uma recepção familiar, onde as pessoas podem se congratular pela festa. Desde 2011, a população da Síria sofre com um conflito entre governo e grupos rebeldes e ainda com o extremismo islâmico. Dados da ONU divulgados no ano passado indicam que mais de 400 mil pessoas perderam a vida e quase 5 milhões foram obrigadas a deixar o país. Os números atuais são ainda mais preocupantes. Diante de tanta dor, a igreja busca estar próxima da população. Frei Bruno Varriano é guardião e reitor da Basílica da Anunciação em Nazaré, na Terra Santa. Recentemente, ele foi à Síria, onde encontrou o pároco de Alepo, o padre Ibrahim al-Sabah. Ele pôde ver de perto alguns dos locais que mais sofrem com essa triste realidade. Foi uma visita para dizermos aos cristãos, aos frades que estão lá, à igreja reunida ali, que não abandonaram os cristãos e nem a Síria, nem o país, que a vida deles não é menos importante que as nossas. Encontramos uma Síria totalmente devastada, Alepo totalmente destruída, a cidade de Hummus, entre Alepo e Damasco, 70% destruída. Alepo, o mercado, o famoso mercado de Alepo, o centro histórico das cidades mais antigas do mundo, como Alepo, totalmente destruídas. O Papa Francisco já pediu pela paz na Síria diversas vezes. No início desse ano, por exemplo, durante o encontro com os embaixadores credenciados à Santa Sé, fez um apelo para que a comunidade internacional se esforce, para que aconteça uma negociação séria, que possa acabar com este conflito causador de um verdadeiro desastre humanitário. 70% da população não tem acesso à água potável. Em meio à dor, surgem sinais concretos que fazem florescer a esperança onde ela parece não existir. Eu encontrei um povo cristão, uma comunidade cristã muito unida, muito unidas, muito unidas. Encontrei os sacerdotes, os frades, os religiosos, os salesianos, os franciscanos, muito próximos dos cristãos. Os nossos conventos se tornaram casas para os refugiados. E não só quem se solidariza nos ensina. Eu penso que aquilo que eles me contaram, aquilo que eu vi, deveriam ser lidos nas nossas igrejas.
deveriam ser lidos nas nossas igrejas como testemunho de fé nos dias de hoje. Pessoas que foram torturadas por serem cristãos, por terem a cruz, torturadas. Hoje, nesses nossos tempos, eu penso que, mesmo com tantas dificuldades, tantas devastações, a Síria pode ser um grande exemplo de fé para o mundo. FAIR, Facilitating Access of Infrastructure Resilience Program, é o nome do projeto realizado pelo PNUD, o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, para potenciar as instituições e comunidades palestinas. Na quarta-feira, 8 de fevereiro, festejou-se a conclusão da primeira fase da iniciativa com uma cerimônia no Mosaic Center de Jericó. O projeto FAIR é nato em 2013. O projeto FAIR nasceu em 2013 e foi a filha de uma parceira estratégica entre o governo da Palestina e o governo da Itália, junto com o Sistema das Nações Unidas, de modo especial o PNUD-PAP, o Programa de Assistência ao Povo Palestino. De assistência ao povo palestinese. Si tratta di un'iniziativa a cui l'Italia ha contribuito con 3 milioni. É uma iniciativa a qual a Itália contribuiu com 3 milhões de euros e que se propõe a dar acesso a comunidades e povoados isolados, principalmente na área C e em Jerusalém Oriental. Trata-se, portanto, sobretudo de pequenas iniciativas infraestruturais, mas existem iniciativas em quase todos os âmbitos. Iniziative praticamente in tutti i settori. Trata-se, por exemplo, da reforma de um jardim de infância no Monte das Oliveiras ou de várias casas da Cidade Velha, da construção de novos apartamentos para a comunidade cristã de Beit Safafa ou do apoio a comunidades locais na produção de pequenos bens artesanais, alimentares ou artísticos. Pequenos projetos que até agora alcançaram 90 mil pessoas. The importance of this project because it will give resilience. A importância desse projeto consiste no fato de que ele vai reforçar a resiliência do nosso povo, de modo que ele possa permanecer onde se encontra. Esse é o objetivo principal. Em segundo lugar, construiremos casas, escolas, estradas e temos uma intensa cooperação e parceria com muitas associações, doadores e vários ministros. Civil organization and donors and other ministries. O evento teve início com as saudações das autoridades. O administrador apostólico Pier Battista Pizzaballa, em consideração do envolvimento do patriarcado latino, o primeiro-ministro palestino Rami al-Hamdallah, além de vários ministros e representantes de cooperação e consulado. Todos se revezaram no palco antes de visitar os inúmeros e coloridos estandes entre as salas e o jardim do Mosaic Center. Sempre que conseguimos realizar esses projetos, não somente como Itália, mas como italianos, palestinos, Nações Unidas, acho que todos juntos, juntando as forças, conseguimos ser um pouco mais eficazes e, na minha opinião, os resultados desse projeto demonstram algo interessante. Não vamos mudar o mundo, mas o projeto demonstra que podemos fazer algo muito concreto. Lídia Mansur perdeu a vista com apenas 2 anos de idade e passou a maior parte da sua vida procurando conseguir, de uma instituição para outra, as ajudas suficientes para oferecer um futuro melhor a jovens com problemas de visão. Esse é o motivo que a levou 20 anos atrás a fundar em Jerusalém o Centro Paz para pessoas com problemas de visão, para que fosse uma guia para quem não vê. Essas jovens ficavam em casa, não iam à escola. Comecei então a ensiná-las a escrever em braille e também a fazer tricô utilizando 2 agulhas. Enfim, aprenderam a usar os teares para a lã. Um centro que, apesar das dificuldades econômicas que está passando, hoje hospeda 20 jovens que todo dia deixam o instituto para terem aulas. Ao mesmo tempo, as funcionárias do centro trabalham a lã para realizar manufatos a serem exibidos em exposições especiais.
Posso ver com um olho e somente as coisas próximas, não as distantes. Vou ver meus pais uma vez por mês e vou sempre à escola para aprender. Eu não sabia ler, mas depois de ter vindo aqui, agora leio e escrevo. Recebi uma formação profissional para trabalhar a lã com os teares. Contrataram-me em 1993 e trabalho aqui desde então. Graças a Deus sei fazer de tudo. Apesar de eu ser cega, nada representa um obstáculo. Como vocês podem ver, realizo chales, casacos. Apesar das diferentes proveniências, essas jovens que ficaram sem visão têm um laço tão profundo entre elas que moram e estudam juntas. Tudo isso graças ao compromisso de Lídia, que nunca perdeu a esperança de garantir a elas um futuro. Rezo incessantemente a Deus para que nos conceda uma casa só para nós, onde possamos nos sentir seguras e tranquilas. No coração da península do Sinai, no Egito, mergulhado no deserto, mas a poucos quilômetros do Mar Vermelho, isolado e ao mesmo tempo protegido pelo Monte Horebe que o encima, o Mosteiro de Santa Catarina, ou da Transfiguração, é uma joia de arquitetura, história e religião. Para se chegar até lá, é preciso atravessar o deserto de El Tir e superar os controles da polícia que ocorrem sistematicamente ao mudar de governadorado. Após fechamento temporário aos visitantes em 2013, disposto pelas autoridades egípcias por motivos de segurança, em decorrência dos contínuos conflitos com os grupos jihadistas, o mosteiro sofreu um forte decréscimo das visitas. No entanto, os turistas das três principais religiões monoteístas, cristãos, muçulmanos e judeus, seguem chegando, fascinados pela história milenar e rica de significado do lugar. O significado do Mosteiro de Santa Catarina no Sinai é recordar o lugar onde, conforme tradição bíblica, Moisés conversou com Deus. Ou melhor, antes de mais nada, precisaríamos dizer que foi Deus quem conversou com Moisés. Porque no mosteiro se custodia aquele que os monges ainda hoje mostram como o espinheiro ardente, ou melhor, aquela mesma sarça que razoavelmente, mais de 3.000 anos atrás, manifestou a Moisés sua voz para chamá-lo. O lugar da vocação de Moisés antes de tudo. Conforme narra o livro do Êxodo, fugindo do Egito, o povo de Israel chegou ao Monte Horebe e se acampou na sua encosta. Acima, o próprio Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. E não só, de acordo com a Bíblia, aqui desvendou seu nome, o tetagrama ainda hoje sagrado e impronunciável para os judeus. Dedicado a Santa Catarina de Alexandria, apenas entre os séculos VIII e IX depois de Cristo, em função da descoberta do corpo da mártir acima do monte por parte dos monges, o mosteiro conta com uma história de ao menos 17 séculos. Pensa-se que o mosteiro tenha sido construído na época da rainha Helena, mãe do imperador Constantino, em um lugar já habitado, provavelmente por anacoretas, eremitas, e depois o que nós vemos hoje é o que Justiniano, aproximadamente no VI século, montou, uma pequena fortaleza completamente isolada no deserto. Desde então, o mosteiro foi habitado quase sempre pelos monges grego-ortodoxos, hoje cerca de 20, tornando-se assim o mais antigo convento ainda habitado, também graças a um edito lavrado por Maomé, que se hospedou em Santa Catarina durante uma viagem em que assegurou proteção ao lugar. Pela arquitetura bizantina, assim como pela inestimável coleção de ícones, mais de 2.000 obras, e pela coletânea de manuscritos antigos, só para mencionar um, o Código Sinaítico, uma versão da Bíblia do IV século, hoje custodiada na British Library de Londres, o mosteiro foi tombado como patrimônio da Unesco.
No silêncio do deserto, onde a própria natureza se torna colorida para enganar o sol e procurar abrigo, continua a nascer uma flor que não apodrece, apesar dos séculos e dos ataques, quase para sugerir uma força e uma esperança não comuns, mas reais. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site